A mobilidade urbana tornou-se um dos maiores problemas das grandes cidades na sociedade atual. Segundo a CT, em São Paulo, em 2014, foi registrado o maior congestionamento de sua história, com 344 quilômetros de lentidão. Segundo o movimento Nossa São Paulo, cada paulistano gasta em média ou perde por dia 2 horas e 44 minutos no trânsito. O que fazer para as pessoas poderem trocar o transporte coletivo, mudar a mobilidade urbana por meios alternativos? O que fazer? Por exemplo, nosso transporte coletivo hoje são ônibus superlotados, pouca quilometragem de metrô, trens sucateados e carros, a gente nem fala quantos tem na rua. Além da passagem de ônibus ser uma das mais caras do mundo, com R$ 3,50, segundo um estudo da Fundação Getúlio Vargas. Então, o que nós podemos fazer para mudar esse parâmetro, para diminuir os congestionamentos e melhorar a mobilidade urbana em São Paulo? Será que todos têm que ter os mesmos direitos de ir e vir dentro da cidade? E como podemos trocar o carro por outros tipos de transporte alternativo? Hoje, no 4V, vamos debater mobilidade urbana e ciclovias. Com a gente, para debater esse assunto, na mesa, Alexandre Samogini. Obrigado, Alexandre. Membro da Mensagem de Silo, jornalista formado pela USP e ciclista da Zona Oeste de São Paulo. 1 minuto para as considerações iniciais. Obrigado pela presença. Obrigado pelo convite. Eu estou aqui nessa mesa cheia de pessoas engajadas aí no cicloativismo. Eu nem sou tão engajado assim, eu pedalo há mais ou menos 1 ano, então sou novato aí. Mas, assim, desde um ponto de vista, eu acho que o principal aí é que o transporte em São Paulo se tornou uma das causas principais de sofrimento das pessoas, Então, as pessoas passarem 2, 3 horas por dia ou mais dentro de um transporte qualquer que seja, ônibus ou carro, isso aí é uma fonte inesgotável de sofrimento, Então, como eu participo de um grupo que é pela não violência e pela superação do sofrimento, eu acho que consideração inicial assim, eu acho que tudo que é projeto para melhorar o transporte, em São Paulo, eu acho que é de suma importância, e as ciclovias, a construção de uma malha de ciclovias, o incentivo à utilização de bicicletas, e também a melhoria do transporte público, eu acho que é fundamental para você gerar essa qualidade de vida e reduzir esse sofrimento que é tão grande na vida das pessoas. Tudo bem, obrigado. Também com a gente, Silvia de Azevedo Balan, produtora, editora de vídeo. Hoje tem um blog, silvinina.org, faz freelas para Bike é Legal, Bike Ange e Ciclo Cidade, e é integrante da equipe Ciclo BR. Obrigado, Silvia, 1 minuto. Quanta coisa. Eu sou cicloativista hoje, nem esperava ser cicloativista. Eu sou ciclista desde a adolescência e o tempo foi passando e certo dia, assim, 2009, 2010, eu descobri a bicicletada. E eu falei, nossa, muita gente pedalando, E eu sempre gostei muito de vídeo e de repente eu saí de agências de publicidade, que eu me formei nessa área, e pulei para edição de vídeo. Hoje eu sou apaixonada por vídeo, como fui já desde adolescente. Então eu gravo, edito e sou cicloativista junto com as minhas filhas, porque eu acredito que como ele falou, o transporte ele tá sufocado na cidade. São Paulo é um exemplo para o resto do país. E eu, como sou mãe de 2 meninas, eu criei o blog porque eu não quero que as crianças fiquem sufocadas. Eu vejo crianças no carro indo para a escola e voltando, ficando 1 hora para ir, 1 para voltar, sendo que a gente tem a opção de escola no bairro. Então depende dos pais e também depende sim do poder do governo, enfim, de ter escolas melhores, públicas, para ter essa opção e não precisar pegar transporte público ou carro, porque as crianças que estão nesses carros, elas estão sofrendo e elas são crianças. E elas têm que ter a oportunidade de ir a pé, pelo menos. Sim. Também com a gente Arthur Simões Cardoso,
formado em Direito pela Universidade Mackenzie. Em 2006, deu início ao projeto Pedal na Estrada, uma volta ao mundo de bicicleta. Em 2009, lançou o livro O Mundo ao Lado, sobre sua viagem, realizou exposições e atualmente trabalha com fotografia. Obrigado, Arthur. Eu que agradeço o convite. Bem, não sou ativista, isso eu sempre deixo claro, mas eu sou uma bicicleta que está aí há bastante tempo já. Sou de uma cidade que praticamente todo mundo pedala e continua pedalando, que é Jacareí. E quando eu me mudei para São Paulo em 2000, ninguém pedalava e eu já trouxe minha bicicleta e as pessoas olhavam, poxa, por que esse cara tá com a bicicleta aí, né? Depois da minha viagem, quando eu saí ainda era um pouco assim, quando eu voltei pedalando, a bicicleta já estava um pouco mais em pauta, né? Mas o que eu acho sempre interessante de falar não é simplesmente a questão da bicicleta. Eu acho que a bicicleta ela é um fator em relação à mobilidade, mas a questão é se questionar, a cidade é para quem? E questionar também a sua própria vida, né? As pessoas, que vida eu estou levando? Será que eu quero ter uma vida onde eu gasto 2, 3 horas por dia dentro de um carro? Será que eu quero viver assim? Será que eu preciso pegar o carro para ir trabalhar, para depois pegar o carro e ir para academia? Quantas coisas que não fazem sentido nesse discurso que as pessoas têm, né? Então acho que eu gosto mais de questionar e pegar esses pontos que muitas vezes não fecham, assim. Beleza. Também com a gente, PV, ator, ativista e ciclista. Obrigado, PV. Obrigado, boa noite. Boa noite. Obrigado pelo convite, né? Eu não tenho muito o que falar, eu gosto de pedalar, eu sou ativista também, juntar o útil ao agradável, né? Com a gente, convidado Daniel Gucci, é consultor de políticas de mobilidade urbana, foi coordenador da implantação das ciclofaixas de lazer em São Paulo, viabilizou o mapeamento das ciclorotas de São Paulo e Salvador, um dos coordenadores da campanha nacional pelo IPI Zero de bicicletas, para bicicletas, além de coautor dos livros A Bicicleta no Brasil e Desistir Nunca Foi Uma Opção. Obrigado, Daniel. Valeu. 1 minuto aí. Olha, eu vim contribuir com o debate. Acho que todos somos ativistas, discordo um pouco do Arthur. Né, como conceito de política, né, ele é muito mais abrangente do que ter um mandato político, né, faz parte da ação. Eu acho que montar numa bicicleta já é adotar uma postura crítica, de observação. Isso te faz naturalmente um ativista, né, porque você quer uma cidade melhor, você está promovendo uma cidade melhor. Eu acho que isso é uma condição inata de quem usa a bicicleta, especialmente, né. E eu acho que o debate tem que, eu acho que na verdade é mais um nós com nós aqui, né, confraria, porque todos somos ciclistas, então a gente vai acabar falando muito da mobilidade por bicicletas, mas se a gente puder debater um pouco mais o esgotamento do modelo atual de mobilidade urbana, talvez a gente possa incluir a bicicleta nesse sistema. Eu discordo da sua apresentação, acho que os modais de transporte não são alternativos. Se você pegar a própria pesquisa de destino, o carro é alternativo, né? Se você pensar que a maioria se transporta em transporte coletivo e a pé, quer dizer, em modos ativos, o carro é o alternativo nessa relação. Então, nem acho que os outros sejam alternativos. Então, eu acho que o debate, se a gente puder discutir justamente no que se desdobra da desigualdade social a partir da mobilidade urbana e como a bicicleta ajuda nessa melhor equidade social, justiça social, econômica, nos aspectos de direito à cidade, nos aspectos mesmo de tempo no trânsito, como foi dito aqui, por exemplo, eu acho que o debate vai ser muito rico. Beleza. Então a primeira pergunta eu vou fazer para o Alexandre, né? Será assim, no Brasil, se a gente for estudar a história brasileira, sempre se priorizou o transporte motorizado individual, né? O carro, moto. E as propagandas põem isso, se você não tem o carro você não é reconhecido e tal. E hoje as pessoas culpam muito o ser humano, falam, não, ele que quer ser bom, ele quer andar de carro por causa do trânsito, mas será que também o problema não está no próprio sistema capitalista que impõe essa condição para você poder ser aceito? Não, sem dúvida, tem um estímulo muito grande ao consumo de carros, né? Nos últimos anos
Acho que as empresas, os governos incentivaram muito a aquisição de carros, né? Mas virou esse caos que é hoje, né? Assim, eu não tenho tantos dados, né? Como eu falei, eu não sou tão engajado assim, mas o que eu posso falar é do meu exemplo pessoal, assim. Há cerca de 10 meses eu decidi abandonar o carro, assim, deixar o carro em casa. Por grande felicidade, a prefeitura fez uma ciclovia ali perto de casa, na Zona Oeste, na Eliseu de Almeida, que é uma ciclovia para mim muito boa, uma das melhores que eu vi na cidade, e eu estou usando quase todo dia para ir trabalhar. Então eu saio de casa de manhã, eu faço o trajeto da minha casa, eu moro ali no Campo Limpo, comecinho do Campo Limpo, divisa com o Taboão da Serra, e chego em meia hora no metrô Butantã, né? E o que eu posso falar é que eu estou feliz. Estou feliz porque não preciso ir para academia, né? Economizo o dinheiro da academia, que eu não ia fazer também porque eu não gosto de academia, fazer exercício em lugar fechado. É muito melhor pedalar, né? É bom para o meio ambiente, né? Não polui. É bom para o bolso, eu economizo dinheiro, né? E o mais incrível é que eu chego mais rápido do que se eu fosse de carro ou se eu fosse de ônibus. Eu já fiz esse teste, né? Minha esposa, outro dia eu deixei ela dentro do ônibus e peguei a bicicleta, eu cheguei antes em casa, né? E olha que não era nem horário de pico, era 10 da noite, o ônibus vai rápido, mas eu cheguei antes. Então, assim, em todos os aspectos eu tô muito mais feliz deixando o carro em casa e pegando a bicicleta, assim. Então, como eu falei, para reduzir o sofrimento, né? Outro dia um amigo meu falou, também as pessoas ficam dentro do carro, tem que pagar a academia, depois tem que pagar o psicólogo para arrumar a cabeça, porque é o estresse, né? Ou seja, a bicicleta em todos os sentidos, eu não consigo ver ponto negativo na bicicleta, para mim pelo menos. Eu estou muito mais feliz hoje com a bicicleta. Mas agora eu vou fazer a pergunta para Silvio então. Então imagine alguém que está assistindo esse vídeo aqui, que gosta de andar de carro, por que ele trocaria o conforto do carro dele, por exemplo, lá o banco de couro ou o rádio que ele tem no carro, para poder andar de ônibus até, né, no superlotado ou cheio, se a pessoa não sabe andar de bicicleta? Que tem casos assim. Ainda, banco de couro. Então, então por que ele trocaria esse conforto do carro? Primeiro que, assim, porque ele trocaria o conforto, ele não está no conforto, já começa por aí, né? Porque se ele está dentro do carro, ele demora 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 1h30 para ir, 1 hora para voltar, eu no trecho dele vou demorar metade do tempo de bicicleta, mas como você disse, ele não quer ir de bicicleta, né? Então, o conforto que ele imagina ter, ele está muito mais preso do que ele imagina, ele está preso a uma zona de conforto que não existe. Ele vai precisar pagar o estacionamento para parar no trabalho, ou ele vai precisar procurar vaga, ele vai ter que pagar gasolina, ele está mais preso ainda porque ele precisa de dinheiro para tudo isso. Ele precisa de um dinheiro diário, ele precisa bastante dinheiro, não é pouca coisa, porque ele teve que pagar IPVA, ele tem que pagar seguro, ele tem que pagar para o banco de couro, eu acho que deve ter que passar alguma coisa, né? Então, assim, ele tem muita coisa que não é nada confortável, né? Não é confortável você ter que levar o carro para lavar, não é confortável você ter que procurar todos esses confortos que o carro precisa ter, né? Para ser guardado, por exemplo. O transporte público hoje, eu fiz uns testes e posso dizer por mim, e pelo que eu tô vendo, a faixa exclusiva mudou bastante. Mudou bastante, está liberando bastante, e também muitos empregos têm horários alternativos, então que o ônibus não está tão cheio, hoje a gente tem Wi-Fi, a gente tem ar-condicionado, as coisas estão melhorando e estão mudando. E tem esses corredores exclusivos que já é de fato, né? E quando você está no ônibus, o que você tem? Ou no metrô, você tem liberdade. Ai, não quero, tá parado, eu deixo você andando, entendeu? Eu conheço uma rua diferente, mas chove, tem capa de chuva, tem guarda-chuva, então você acaba tendo sensações
que você não tem dentro do carro, que você está ali fechado, então são sensações do dia a dia mesmo, então você começa a ter prazeres que você não tinha, seja na chuva, seja no vento, seja em algumas dificuldades, que é gostoso, porque depois você vai ter mais prazer ainda na não dificuldade, né? Ai, cheguei no coberto, agora encontrei meus amigos, então assim, aquela zona de conforto ela não existe, ela é uma falsa zona de conforto, isso é certeza. Você concorda com ela, Arthur? Será que todos têm os mesmos direitos na questão da mobilidade urbana ou não? Concordo com a Silvia, mas o que eu penso, apesar de concordar praticamente completamente com você, porque eu ando de bicicleta, eu não tenho carro, assim como o Alexandre, ando de bicicleta há anos já e tal, eu sempre penso na questão, como que vai se tirar a pessoa do carro e colocar ele de outra forma na rua? Porque a cidade é feita para pessoas, então quando a gente fala de ciclovia, beleza, as ciclovias estão sendo construídas. E as calçadas? As calçadas de São Paulo são um terror. Calçada você não consegue andar. Quando tem calçada, né? Ou seja, qual que é o prazer? Quando você vai pegar um ônibus, um metrô, você tem que andar até a estação. Ou seja, você vai andar nessa calçada, é algo muito complicado já. Então, eu penso na cidade para pessoas, assim. O problema do carro é que ele vem sendo priorizado e tem uma política, e tem uma propaganda. E, enfim, as pessoas agem no automático, né? As pessoas estão aí comprando carro, muitas vezes nem é pelo carro, é pelo status. Quantas vezes eu já não vi pessoas que, se você olhar na rua, quantas pessoas estão sozinhas no carro? Isso é o que mais me deixa triste, assim. Porque qual que é a necessidade de um carro, às vezes um carro grande, um SUV, para uma pessoa? Um carro que consome 1 litro de gasolina, sei lá quantos quilômetros, e tá lá, poluindo, a cidade tá aí, uma sujeira às vezes, o ar não tá muito bom muitas vezes, e o cara tá lá bonitão para andar 5, 10 quilômetros, né? Então, esse é um questionamento, será que é necessário realmente? Ou essa pessoa poderia eventualmente usar uma moto? Tudo bem, ela precisa de um motor? Que seja uma moto, então já solucionaria um grande problema. Mas será que ela não pode andar? Será que ela não pode andar de bicicleta também? Então eu acho que a cidade hoje em dia está com as ciclovias se transformando numa possibilidade mais viável para as pessoas que têm medo da cidade. Essa é a questão, né? Esse é o ponto. As pessoas têm medo. Quando eu conto da minha viagem, da volta ao mundo, uma das perguntas que eu mais ouço e ouvia era: nossa, você não tinha, especialmente ouvia, né? Porque antes eu não tinha garantia se eu ia voltar vivo ou não. E, assim, você não tem medo de morrer? Ou seja, essa é a preocupação das pessoas. As pessoas têm medo do mundo, têm medo da cidade, têm medo da rua, da própria casa. Então o primeiro passo para a pessoa é lidar com esses medos e ver que é possível pedalar, que é possível andar de transporte público sem acontecer nada de grave. É possível fazer uma série de coisas, e quando ela vê que é possível e experimenta, é igual aquela criança que nunca come o brócolis e quando experimenta fala: até que não é tão ruim, né? e daí acho que acontece isso, esse fenômeno, assim, essa mudança, uma quebra. Então acho que com as ciclovias que estão sendo construídas, está gerando uma abertura maior para essa mudança também, né? A gente vai entrar nesse assunto na próxima volta. Posso falar duas coisinhas rapidinho, pode. Essa parte do carro as pessoas não se tocam meio que do óbvio. Uma pessoa tem 100 quilos, o carro geralmente tem 1 tonelada, e de cada litro de gasolina que você põe no carro, tem uma eficiência energética de 15%. Então de cada 1 litro, 150 ml é para fazer você, que pesa 100 quilos, movimentar uma máquina 10 vezes o seu peso e gastando absurdos de energia. Sabe? Acho que é uma coisa que tem que entrar muito na conta, que as pessoas nunca se lembram disso, né? E sobre a sua sugestão, eu acho que uma lei proibindo rádio e ar-condicionado em carro, pronto, ninguém mais vai querer, sabe? Não, então, essa é justamente a pergunta celular que hoje em eu ia dia, fazer pra você, né? Por que os governos, tanto federal, municipal, estadual, eles protelam tanto para mudar essa concepção, né? Tipo, vou andar de carro, andar de ônibus. Por que assim você pensa? Eu acho que existem vários fatores. Você falou no começo que o carro sempre foi prioridade no Brasil.
Mas não foi bem assim. Antigamente tinha o trem das 11 do Adoniran, sabe? Tinham bondes no centro da cidade. O que aconteceu? Durante, acho que década de 50 do JK, as empresas vieram, fizeram lobby, né? Que isso não pode deixar de ser constatado, exatamente para que os governos começassem a priorizar o carro, né? E aí, mais atualmente, eu acho que a gente tem um problema, por exemplo, na cidade de São Paulo, em relação aos ônibus da máfia dos transportes, né? Teve uma CPI ano passado que deu em nada, né? Sendo que a gente sabe que são poucos os donos dessas empresas, eles ganham muito, eles entregam serviço porcaria, porque eles recebem por quilômetro rodado e não por passageiro, com conforto, alguma coisa assim. Já a segunda parte, dos trilhos, metrô e trem, é ridículo aqui em São Paulo. A gente teve o trem-salão, que a mídia não fala um A, e foi um escândalo de corrupção internacional, em que a Alstom, a Siemens foram colocados, e não se ouviu nada por aqui. É um negócio que tinha que estar na capa de todos os jornais, porque isso afeta a mobilidade de todos nós, de quem anda de carro principalmente, né? Se a ideia é ver qual o lado da pessoa do carro, o lado dela fica pior por causa da corrupção, do trilho, do ônibus, né? E acho que são todas essas pequenas esferas que tem que unir para melhorar, né? Eu acho que a prefeitura já fez uma grande coisa com as ciclovias, né? Porque é um projeto que já existe, a CT já tem o projeto desde a década de 80, né? Inclusive o metrô também, eu estava vendo esses dias, a linha amarela é projetada desde a década de 60. Pô, chega a ser ridículo, né? Que a gente tem que passar aqui. Eles colocam lá propaganda linha rosa, linha roxa, linha lilás, linha verde, linha branca. Você quer um absurdo maior que a estação do Mackenzie? O metrô já passa por ela. Olha, eu fiquei pensando outro dia, eu vou juntar 10 amigos, a gente vai lá, vai botar os azulejos que precisa na estação e vai fazer uma escadinha ali. Porque não precisa mais que isso e tá fechado lá sem ninguém fazer nada, né? E agora pro Daniel, você que participou, uma das grandes questões que eu escuto, né, com esse tema é assim, o cara que projetou a ciclovia não anda de bicicleta. É bom você estar aqui, que você participou dessa colocação, que as pessoas falam assim, pô, mas está atrapalhando meu comércio, está atrapalhando eu não posso mais botar meu carro aqui. Então, como é que seria isso? Quais os projetos, como é que foi pensada essa questão das ciclovias, ciclofaixas, né, de lazer também? Olha, como que foi esse projeto? eu acho que tem várias dimensões que tem que ser consideradas, né? Mas eu queria fazer só um parênteses. A Eliseu de Almeida, que ele citou, que é uma infraestrutura importante hoje na cidade, cicloviária já, em 2010, na primeira contagem que a Ciclocidade fez lá, deu em torno de 561 ciclistas no período de contagem. A gente fez uma contagem esse ano já, deu 1.245 é um dia, né? O período de contagem vai das 6 da manhã às 20 horas. Então, quer dizer, quase triplicou já o número de ciclistas aí em 5 anos. E mais de 1.400% de aumento no número de mulheres usando, que é um sintoma importante de que a gente está incluindo cada vez mais, né? Então, importante mostrar que a infraestrutura cicloviária ela induz uma demanda importante para esse modal e ela promove a migração, ou seja, esses 650 ciclistas que não estavam usando o Eliseu, possivelmente ou estavam nos ônibus, ou em carros, ou em motos, e agora estão usando a bicicleta. Posso só completar? Porque a Eliseu de Almeida, eu acho que pega bem a questão do metrô. Porque o metrô ali, São Paulo, Morumbi, Vila Sônia já devia estar pronto em 2014. Né? Na Copa está atrasado, fora o atraso anterior, né? Então agora está anunciando para 2018. Né? E ali, a Eliseu, a ciclovia da Eliseu, eu não conheço toda a malha cicloviária, mas ali é um exemplo de ciclovia. Para mim resolveu a minha vida, assim, né? de trabalhar. Então eu não dependo do metrô e dependo um pouco de ônibus. Eu pego o ônibus também, prefiro o ônibus do que o carro hoje, mas a bicicleta resolveu a minha vida ali naquela região. Olha, falar de infraestrutura cicloviária, em São Paulo a gente tem que considerar várias dimensões. Primeiro tem que considerar o acúmulo histórico que a cidade já tem.
Como foi dito aqui, o primeiro projeto de ciclovia da cidade de São Paulo é de 1980, da ciclovia que liga o CEAGESP ao Morumbi, ao Parque Ibirapuera originalmente, que agora está supostamente saindo a parte final, que é da Gastão Vidigal, Pedroso, ligando com a Faria Lima, e depois que vai até a Benini e tal. E aí nós tivemos alguns processos ao longo das últimas décadas, especialmente na gestão do Paulo Maluf. Nós tivemos a Secretaria do Verde planejando os primeiros 300, dava um pouco mais de 300 quilômetros de ciclovias. Eram ciclovias especialmente planejadas para as vias de fundo de vale, então tinham uma característica de serem como parques, ciclovia parque, né? Então canteiro central, com muita arborização, como algumas foram feitas, como é o caso da Sumaré, por exemplo, que é importante, mas ela tinha ainda a concepção de ciclovia parque. Depois, ao longo das gestões, algumas ciclovias ou projetos de ciclovias foram incorporados, até que a gente chegou no final de 2013 com 63 quilômetros de ciclovias e praticamente 1.000 quilômetros planejados, sem sair do papel, né, nas gavetas. Então, a atual gestão, a partir do plano dos 400 quilômetros, que foi lançado em maio do ano passado, considerou boa parte desse acúmulo histórico. Então não foi uma iluminação dos gestores, do secretário, do prefeito. Foi uma compreensão de tudo que a cidade já estava construindo, tanto a sociedade civil quanto outras gestões, né? E propôs de maneira muito clara para a sociedade um modelo de implantação que fosse simples, funcional, barato, né, comparativamente com o que já foi feito na cidade e também com o que já foi feito pelo mundo, e que pudesse dialogar com o tecido urbano da cidade. Essa foi a proposta inicial. A partir disso, os ciclistas se organizaram, nós nos organizamos na ciclocidade principalmente. A gente correu para constituir uma câmara temática de ciclistas com 22 ciclistas eleitos para dialogar com o poder público, de maneira que, ao passo que essas implantações fossem acontecendo, os ciclistas iam dar esse feedback de melhorias, de... Mas e as pessoas assim que viviam na frente da casa dela passou a ciclovia? Ela foi ouvida ou não? Veja, tem uma dimensão importante que tem que ser considerada de... Ciclovia, ela é parte do sistema viário da cidade, né? Assim como o leito carroçável, assim como a calçada, assim como a faixa exclusiva de ônibus, corredores, ciclovia ela é parte desse sistema. O que aconteceu foi um frisson, e parte da imprensa tem culpa nisso, de que as ciclovias estariam atrapalhando o funcionamento da cidade, do comércio, seja lá do que for. Esse frisson ele já passou, inclusive, né? Boa parte dos comércios que lá no início reclamaram, hoje já compreendem, tem um outro entendimento, estão se adaptando, muitos estão instalando paraciclos nas portas, abrindo espaço, fazendo promoção para ciclistas, estão vendo uma cidade diferente, a fachada do seu comércio passou a ficar visível, antes tinha um carro estacionado. Muitos desses comércios, inclusive, o carro estacionado na frente era do dono do comércio, não era nem de cliente. Então nem teve um impacto de fato no rendimento, aí, no faturamento desse comerciante. Então, um pouco dessa dimensão já mudou, né? Já mudou bastante, a cidade já avançou nesse aspecto. Então, ficar remoendo isso também é um equívoco da nossa parte. Agora, de toda forma, tem que imaginar que a implantação de uma ciclovia, ela compreende uma parte do sistema viário importante da cidade, tem que ser implantado, tem que garantir a segurança e o conforto de quem já se desloca de bicicleta, e nenhum outro sistema foi feito o mesmo tipo de debate como tem sido feito com ciclovias. Quer dizer, para implantar a rua na minha casa, as pessoas não foram consultadas para implantar um viaduto, para implantar um túnel. Quer dizer, há um exagero de compreensão e um frisson com as ciclovias, quando na verdade ela é muito mais simples, muito mais prática, muito menos do que todo esse exagero. Agora, falando só da ciclovia, que é a terceira volta do programa, são 2 gráficos. São Paulo está aqui em último lugar, e depois de 2015 que São Paulo já ultrapassa Curitiba, ultrapassa Fortaleza, Campo Grande. E aí a questão para todos responder é assim: qual que é então a importância das ciclovias para a cidade, e como fazer as pessoas começarem a usar realmente as ciclovias?
eu acho que as críticas, a maioria é infundada. Essa questão do comércio, por exemplo, né, que o Daniel tocou, você também. Eu acho que o comércio é o contrário, ali, voltando para Eliseu de Almeida, né, eu acho que revitalizou a região. Hoje as pessoas vão andar de bicicleta, andar de skate, fazer caminhada, né. Já está até um problema um pouco de congestionamento ali na ciclovia. Em alguns horários tem muita bicicleta já, né? E eu já estou percebendo alguns comércios abrindo ali na região. Abriu um comércio de açaí, de frutas, né? Então, e era um lugar assim que era meio só para carro, né? À noite era perigoso também, né? As pessoas, eu tinha medo de andar ali, eu não andaria lá. Hoje eu posso andar, passar de bicicleta, passo às 10 da noite, às 11 da noite. Hoje eu vou sair e vou passar por lá. Ou seja, só tem benefício. Eu não consigo ver assim, pontos negativos, né? Lógico que em um lugar ou outro pode ser que tenha um buraco, pode ser que... Mas isso é você colocar uma lupa, né? Se a prefeitura está querendo fazer 400 quilômetros e parece que vai fazer mesmo, né? Lógico que vai ter um defeitinho ou outro, né? Mas isso é uma coisa, assim, é uma crítica até de má fé, eu acho. Uma crítica de má fé que tem interesses muito grandes por trás disso. Porque o exemplo, de fato, eu andando de bicicleta, andando nessa região que eu passo, só tem coisa boa acontecendo, né? Então a bicicleta poderia ser uma forma de diminuir o sofrimento das pessoas. É como eu falei, assim, é redução do sofrimento. Outra coisa, eu não acho que todo mundo vai andar de bicicleta também. Eu não acho que o discurso é esse. Se 10% das pessoas andarem de bicicleta, 20% das pessoas andarem, tem gente que não quer andar, tem gente que tem problema nas costas, não vai querer andar. Tudo bem, eu não vou querer convencer o outro a andar de bicicleta, mas se 10%, 20% andarem de bicicleta, já vai resolver uma montanha de problemas. Inclusive dos carros, que vai diminuir o trânsito. Ou seja, eu não consigo ver assim, coisa negativa nesse projeto das ciclovias. Para mim, eu acho que é o projeto público mais importante que eu vi assim, em toda a minha vida de ser implantado aqui em São Paulo. Eu acho que isso aí vem de um clamor, de um acúmulo histórico e de um clamor de gerações e gerações que vinham clamando para melhorar o transporte na cidade. E a ciclovia é o melhor resultado disso. É a melhor política pública que eu vi na minha vida. É isso que eu posso falar. A Silvia também? Sobre ciclovia, né? Eu posso dizer que eu nem conhecia o que era ciclovia, né? Em 2010, 2011, eu não sabia o que era uma ciclovia. De repente começaram a quebrar toda a Faria Lima. Eu falei, meu Deus, que isso, né? Eu sempre pedalei na Faria Lima. É uma avenida bem chatinha, porque os ônibus eles não ficavam no corredor exclusivo, né? Eles ficavam zanzando, muito pior que a Paulista. A Paulista ela tem uma ordem. Eu gosto de pedalar na Paulista. E lá não era assim, né? Então começaram a quebrar e de repente apareceu a ciclovia. Eu vou dizer que a ciclovia ela muda completamente o meu trajeto, o trajeto de muitas mulheres, como o Guti falou, mulher pedalando, mãe, porque tem alguma coisa boa acontecendo, sabe? A gente só vai pra rua quando a gente se sente segura, a mulher é diferente. Então quanto mais mulheres na rua, melhor, e a ciclovia está trazendo muita mulher. Mas antes da ciclovia, como eu não conhecia, eu defendi a educação. Tem que compartilhar via com a educação, tem que compartilhar via com a educação. Mas a gente vai ficar batendo nessa tecla, porque tem que vir lá de trás, tem que vir lá da escola. Essa educação tem que estar na escola, tem que estar para as crianças. É o que eu faço com as minhas filhas, é o que elas acabam se tornando, ora, uns ETs na escola, né? Porque elas falam certas coisas, todo mundo, quem vem de carro para a escola? A classe toda. Quem vem de bicicleta? Ela faz assim. Ela é a única criança que vai de bicicleta, né? Aí ela fala certas coisas que ela já defende a ciclovia, o motorista está em cima da ciclovia, que cara não é educado, esse cara não tem educação, mãe, sabe? Ela tem 7 anos e já está defendendo um espaço que é dela. Então a ciclovia, eu achava estranho, eu achava que tinha que compartilhar via, hoje eu já acho ela educativa,
sabe? A criança que está na ciclovia está defendendo o espaço dela, a mãe que está lá está se sentindo segura, e o motorista que não conhecia essa história de bicicleta, que ele está começando a enxergar o ciclista. Então, se a ciclovia está vazia, tem uma faixinha vermelha. Se ela está esburacada, a faixa está lá ainda. E o asfalto já era esburacado. Então, ele só foi pintado. E indo além agora da ciclovia, como fazer para democratizar essa questão? Também, que hoje a gente vê que a ciclovia está mais centralizada, tá mais do subúrbio para o centro. Como estender isso, na sua opinião? Assim, como fazer para chegar a todos? Que nem na pesquisa de pauta que eu fui fazendo, tinham lá umas questões, mas a ciclovia, todo mundo criticando, todo mundo falando, mas é só para burguês, é só para quem tá lá. Quem tá aqui na periferia não chega, a gente não tem, não tem nem calçada, não tem nada aqui. Então, aí agora para você. Realmente, eu tenho nem calçada, tá errado. É um direito de todos e tem que ser para todos. Se os carros, se não me engano, tem 17 mil quilômetros, a gente só 400. Estão implicando com 400 que a gente nem tem. Então, tem que ter esses 400, seja no centro ou na periferia, que é um começo. É um começo tímido. Porque a ideia é que tem o quê? 1.600 até 2020, 2030. Não é nada. Não é nada para minha filha. Não é nada para as outras crianças, entendeu? Eu vou pedalar com os meus netos? Quando, né? Então, a periferia ela tem o mesmo direito que a gente, sim. E os deveres iguais também, né? Todos temos os deveres. Então, se não tem a calçada para o pedestre lá na periferia ou a ciclovia, o motorista, ele tem que respeitar, é do menor para o maior. Então, assim, é pedestre, é ciclista, depois vem a moto. Então, é o que eu falo da educação também. Que eu falei, não tem ciclovia. Ele está acostumado agora que tem ou não ciclovia, onde não tem, vamos respeitar. Outro dia um cara... A gente tem que levar na brincadeira. Outro dia um cara na Faria Lima, eles estão fazendo a obra, que é da Cidade Jardim até Ibirapuera, e tava ali, tudo tapume e tal, e eu não... A ciclovia tem já na Faria Lima, mas eu tava no asfalto, porque não... Tava os tapumes, eles estão pintando, fazendo as coisas, né? E aí o carro passou, vai pra ciclovia, né? E ali naquele trecho não tinha o cara. Aí eu fui correndo, não pra brigar, mas eu fui, né? Peguei ele no retorno ali, depois da Cidade Jardim, e falei, oi, né? Ele paradão, mó trânsito, eu falei assim, aqui tem ciclovia, lá não tinha, e olha como você tá parado, vem pra cá, experimenta um dia pedalar. Então assim, nessa brincadeira a gente corre, mas a gente tem que trazer eles pra perto da gente, eu sempre aconselho, não deve brigar, tal. Então, quando você fala não tem na periferia, tem um desafio desse do cara mandar pra ciclovia, lá não tem menos. Tenta bater um papo com esse cara, tenta conversar. Eu acho que a gente tem que, como ele disse, humanizar a cidade, né? Cara, pro Arthur também, continuando sobre a ciclovia, você acredita que um dia vai ser possível essa... A ciclovia hoje é muito falada porque chegou num ponto que é quase insustentável em relação à mobilidade urbana. Então, você sai de carro, para, o ônibus vai. Hoje em dia você tem os corredores, melhorou muito. Eu não acredito que seja o transporte público está sucateado. Ele pode melhorar sim, mas ele é relativamente bom, ele é razoável. Então eu acho que a ciclovia ela é o assunto do momento, mas quando a gente fala em ciclovias, em ciclistas, quando a gente fala em motoristas, em ciclistas, na verdade isso envolve uma mudança de mentalidade. Que é a questão de em que cidade eu quero viver, em que cidade, qual é a cidade que eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos, e uma relação com a vida também. Será que eu preciso ter algo? Será que eu preciso me fechar, né? A viagem de bicicleta é isso, é algo exposto. É o contrário de uma viagem de carro onde você está fechado. E isso é uma analogia que pode ser trazida para a cidade. Ou seja, a pessoa se fecha. Quantas lojas de blindar carro não tem em São Paulo? Ou seja, não basta o cara estar fechado num vidro, ele tem que ainda blindar o carro. Poxa, então acho que isso são pontas do iceberg de um lado e de outro, que mostram mentalidades completamente diferentes. E na verdade, não é que existe uma guerra entre carro e bicicleta, mas existe um conflito entre essas duas mentalidades. Que é uma mentalidade muitas vezes de eu posso viver com menos, eu posso aproveitar meu tempo de uma forma melhor, e o outro, de outro lado, uma mentalidade de não, eu preciso ter, olha que carro eu tenho, olha que não sei o que, e tipo,
esse tipo de coisa, né? Porque se essa mentalidade continuar, e continua por uma questão de lobby da indústria automobilística, a imprensa que o Daniel falou, quer dizer, ele nem citou muito a imprensa, mas essa imprensa que foi falada, que criticou a ciclovia no comércio, é a mesma imprensa que cede a página da revista para uma companhia automobilística, ou para muitas companhias, empresas automobilísticas. Então, obviamente ela vai criticar a ciclovia e não elogiar, falar, não, parem de usar carros, sendo que tem um cara pagando. Então, se essa mentalidade do carro continuar, as projeções são terríveis. E esse é o ponto. Não vai se tornar insustentável. Insustentável de ser pessoas contra pessoas daqui a pouco, porque a cidade não vai mais andar. Então, quem está de bicicleta está assumindo uma vida talvez mais simples, está abrindo mão de alguma coisa, e nem é questão de abrir mão, né? Talvez para quem está no carro esteja abrindo mão de um conforto, mas logo ela descobre que é possível redescobrir a cidade. E daí vem a questão de o que é uma cidade também? Onde que eu vivo? Será que eu quero morar numa cidade onde eu saio da minha casa que tem muros e cercas elétricas, quando não um condomínio, né? Aqui em São Paulo é cheio e prédios com cercas elétricas e tal, e pego o meu carro e vou para um trabalho. Será que essa é a vida que eu quero? Ou será que eu quero conhecer o lugar onde eu vivo? Será que eu quero estar sem essa barreira para conhecer as pessoas que estão ao meu redor? Então acho que essa mudança de mentalidade, ela é o ponto crucial agora, porque vai dar as diretrizes para um futuro aí e mostrar em que cidade a gente quer viver e qual cidade nossos filhos vão viver também. Para o PV também, continuar, assim, como fazer para as pessoas mudarem? Eu acho que só da ciclovia estar lá já é uma grande diferença, né? Mas eu fiquei pensando aqui no negócio que você falou, né? Que é só para burguês. Eu morava num prédio, mais ou menos ali perto ali da Washington Luiz e tal, e tinha um porteiro lá que sempre ia de bicicleta, isso uns anos atrás. Até o dia que o síndico do prédio, o burguês, proibiu ele de ir de bicicleta. Né? Aí você fala, será que também não tem muito disso, de patrão? E exatamente o que ele falou da mentalidade. A mentalidade de eu só sou um sucesso se eu tiver um carro na garagem, no estacionamento, no trânsito. Sabe? Será que é isso que a gente quer? Eu acho que também que em algum momento, né, isso vai mudando, né? Conforme ali dentro, no centro, né, que já nem é mais só no centro, né? A própria Eliseu de Almeida já é mais afastada, por exemplo. Por exemplo, eu vi outro dia que já dá para ir do Jabaquara até Santana só de ciclovia, né? Já não é uma diferença isso, né? Aí as pessoas vão aceitando, vendo essa mentalidade. Eu acho que o que ela falou também faz toda a diferença de você levar o sorriso para a ciclovia, sabe? Porque já de você estar pedalando, você já não está preso, você já não está com o seu pé doendo de só ficar fazendo isso, sabe? Você está sentindo vento na cara, sabe? Você está vivendo mais do que quem está ali fechado atrás do vidro, né? E eu queria também agradecer ele aqui que ajudou a implantar a ciclofaixa, e isso me fez melhorar como ciclista, porque eu usava a ciclofaixa de domingo e e eu consegui perceber uma coisa: um trecho que no domingo eu fazia com a maior tranquilidade, durante a semana era horrível, eu chegava cansado no mesmo trecho. Por quê? Porque você tinha que enfrentar o carro, ficar olhando para trás, pedalando, tentando seguir a velocidade ali dos carros, pelo menos para não ser atropelado, né? Eu ficava sempre pensando, poxa vida, não vejo a hora de ter uma ciclovia de segunda, Pronto, agora já tem a ciclovia que fica aí ligada o dia inteiro, todos os dias, para você ir para onde você quiser da cidade, né? Sem gastar nada, porque diferente até do transporte público, você não gasta nada com a bicicleta. E dá para ter bicicleta com banco de couro também. Agora eu vou pro Daniel, usando um pouco o que ele falou aqui, da questão do lobby das montadoras. Por que o governo também não vai para cima, não sei, de alguma forma da imprensa, e falar assim, pô, se vocês hoje têm o lobby das montadoras de carro, mais pra frente, se todo mundo andar de bicicleta, vocês vão ter o lobby das montadoras de bicicleta.
entendeu? Vocês vão poder ter... Não é verdade? Vai ter a Calói, ter a Monarch, sei lá se existe hoje. Tem que lembrar que o governo está Mas- muito implicado nessa relação que o Arthur trouxe. Também ele né? tem medo, né, cara? Tipo, Não, vejo ele está assim, implicado, o sistema, né, quer dizer, todos os entes, que seja a iniciativa privada, seja o primeiro, segundo e terceiro setor, estão muito implicados nessa relação que é muito histórica. Como ele disse, que São Paulo, na verdade, o primeiro plano diretor que regeu o crescimento da cidade, ele é de 1935, que é o plano de avenidas do Prestes Maia. Quer dizer, São Paulo cresceu a partir de um plano de avenidas, já contemplando a visão carrocrata do planejamento do sistema urbano e tal, e na partir da década de 50, com a abertura econômica, aos 50 anos em 5 do JK, a gente abriu as pernas para a indústria e fez com que a fabricação, montagem e consumo do carro fosse talvez um dos principais pilares da nossa economia. E hoje ele ainda é muito forte. E a gestão Lula e Dilma também amplificaram isso muito a partir de uma noção da inclusão pelo consumo. Então, a gente mantém o mercado aquecido, mantém para que as pessoas consumam mais, se elas consomem mais, a gente produz mais, portanto, a economia cresce com isso. Mas aí, eis a questão, quer dizer, a que custo? Né? Olha o São Paulo, ou qualquer grande cidade, olha onde nós chegamos. Olha para qualquer cidade média e para perceber que em cidades médias a gente tem o deslocamento individual motorizado superando o transporte coletivo, até pela ausência de investimentos nele, e os deslocamentos ativos cada vez menores nas cidades médias. Nas cidades pequenas, ainda a gente tem um respiro de sobrevivência de um modelo interessante de mobilidade, porque, primeiro, não tem grandes investimentos, as pessoas ainda não têm tantos recursos e as distâncias são curtas, então as pessoas ainda preferem fazer a pé ou fazer de bicicleta. Então é um modelo ainda bastante interessante. A ANTP, que é a Agência Nacional de Transportes Públicos, ela fez um levantamento ano passado e ainda os dados de 2014, 85% dos gastos públicos com transporte estão voltados para o transporte individual motorizado no Brasil, em todas as esferas. Então a gente está falando de 2014. Então se a gente tem a sociedade clamando por uma mudança de paradigma, de pensamentos, a gente ainda não tem o setor público acompanhando isso. Nós não temos. O que nós temos é São Paulo correndo atrás de um prejuízo. São Paulo, diferente de outras capitais do Brasil, chegou num nível de caos muito antes. Né? A gente, desde a década de 90, já sabe que o trânsito é uma merda, desculpa o termo. Né? Então, de certa forma, por exemplo, a pesquisa, uma pesquisa que você citou aí, que uma das perguntas nessa pesquisa que é feita a motoristas, que é sobre se ele migraria, ou seja, se ele deixaria de usar o carro. Mais de 70% dos motoristas dizem que sim, se ele tivesse boa opção de transporte, e entre as boas opções de transporte ele inclui o sistema cicloviário, ou seja, uma rede de ciclovias. Então a gente está falando em São Paulo, mais de 70% dos motoristas querendo deixar de usar o carro. Isso não é um achismo, isso é uma pesquisa, são pesquisas, né? Então, o que vai fazer com que ele deixe de usar o carro? Primeiro, a questão subjetiva, a gente não vai esgotar aqui, do status, da questão social, da questão do conforto. Eu acho que isso a gente tem que trabalhar, de certa forma, desconstruindo o discurso da indústria, que é desdobrado em publicidade. Um dos discursos nós já desconstruímos, a sociedade já desconstruiu, que é o discurso da velocidade. Se você reparar bem, hoje as propagandas já nem vendem tanto a velocidade e o motor como questão principal, porque o cara sai da concessionária, primeira coisa que ele vai, quer dizer, o carro dele chega de 0 a 100 em 5 segundos, ele vai ficar parado no trânsito ou no semáforo, quer dizer, foi por água abaixo o que se vendeu, né? Essa ideia de velocidade do motor. Agora, o que a indústria um pouco começou a trazer agora é a questão da ocupação, né? O carro em movimento ocupa 40 metros quadrados, então é absurdo que a cidade precisa destinar de espaço urbano público para acomodar essa quantidade de carros que nós temos, e a indústria entendeu que na questão do status, o maior carro é o mais poderoso. Portanto, o cara que tem o maior carro numa SUV é o cara mais poderoso, porque a coisa mais exígua numa cidade conurbada como São Paulo, por exemplo, é o espaço público. Então, se eu tiver com uma caminhonete enorme, uma minivan sozinho, eu sou mega poderoso.
Então a indústria começou a trabalhar com esses elementos, não mais com motor e velocidade, mas com o elemento do quão poderoso eu sou a ocupar espaço no tecido urbano. E é um absurdo. Eu preciso fazer um parênteses. Teve não vou falar o nome assim para não ficar feio, mas uma montadora fez um concurso para a criançada desenhar carro. E ganhava, né, num papelzinho, mandava e ganhava algum prêmio e tal. E outra montadora fez um comercial onde o pai está dirigindo, voltando do trabalho, onde ele encontra dragões, serpentes e pá. E a criança vai ouvindo a historinha dele conversando naquele rádio com a criança. Então, assim, uma coisa que é muito séria é que a indústria está trazendo um conforto, alguma coisa dentro do carro que não é mais a velocidade. Eles estão trazendo coisas que daqui a pouco tem geladeira, guarda-roupa, né, mesa de jantar, são outros carro, elementos. né? E aí, pra gente promover a bicicleta... Só para dizer, eu queria concluir. pode terminar rapidinho, porque o tempo já está esgotando. Não, eu queria concluir que é o seguinte, para a gente promover a bicicleta, tem que lembrar o que faz com que as pessoas usem bicicleta, né? E aí qualquer pesquisa feita em São Paulo, feita fora, em outros países, mostra que as pessoas usam bicicleta, primeiro por praticidade, segundo porque ela é mais econômica, mais barata, portanto pode representar também uma economia para o seu rendimento familiar, e terceiro porque ela também de alguma forma agrega alguma qualidade de vida, especialmente na questão da atividade física, ou seja, além disso eu estou movimentando meu corpo e tudo mais. Então se a gente conseguir trabalhar em promover a bicicleta nesse aspecto, ou seja, infraestrutura que garante segurança, praticidade e agilidade nesse processo, que é o primeiro item, se a gente puder fazer com que as pessoas tenham uma melhor relação com a cidade, promovendo a mobilidade ativa, ou seja, fazer com que as pessoas circulem, que elas se sintam bem, especialmente com o corpo dela também, é outro aspecto importante, e fazer com que ela seja mais acessível, é importante isso. Então a bicicleta tem que ser acessível tanto para o bolso do brasileiro, que ela ainda não está ajustada, hoje a bicicleta tem em média 72,3% de imposto sobre o custo, é muito superior ao que tem de imposto no carro, né? Então, ou seja, hoje ainda a bicicleta está descompassada com o que as pessoas podem adquirir. Então tem que promover melhor acesso das pessoas e especialmente fazer com que elas circulem com mais segurança. Bom, mas eu vou além ainda. Eu acho que, por exemplo, o carro também tem uma carga tributária enorme e não as é pessoas querem comprar carro. Não é mas assim, as pessoas querem comprar. Se tivesse mais propagandas de bicicleta, por exemplo, passasse propaganda de bicicleta a cada 5 minutos, a cada propaganda de TV, todo mundo ia querer comprar também. Ainda não, porque é muito cara. O quê? Não, cara, mas as pessoas compram, as pessoas pagam R$2.000 no celular, velho. Por que não vai pagar 300, 400 para uma bicicleta? Falar, as pessoas ficam confusas. Tipo, tem que lembrar que não, mas se começa a ter propaganda, deixa eu falar as de pessoas dados. vão querer. A pesquisa de orçamento familiar do IBGE, a última pesquisa, quem consumiu bicicleta tem uma renda média inferior em 14% à renda média dos brasileiros. Ou seja, quem compra bicicleta no Brasil tem uma renda abaixo da renda média dos brasileiros, ou seja, são pessoas que precisam da bicicleta. Outro aspecto importante, 40% das pessoas que consomem bicicleta no Brasil hoje têm renda familiar de até R$1.200. Então, quase metade de quem compra bicicleta tem renda familiar de até R$1.200. Então, as pessoas que compram o celular por R$2.000 pode até ter relação com a sua realidade, mas não tem com a do Brasil. Hoje você faz crediário, então se o cara gostar da bicicleta, ele chega lá, gostei dessa bicicleta. Se tivesse mais propagandas, por exemplo, igual propaganda bonitinha, igual tem de celular, as pessoas comprariam, tipo, mostrando pai, filho andando de bicicleta, compre aqui essa Caloi, linda, maravilhosa, vai te levar para onde você quiser. Mas não tem, que nem quem assiste TV de verdade, não tem tanta propaganda assim de bicicleta. Ou tô mentindo? Desculpa. Entendeu? Tem propaganda de bicicleta no Brasil? Quem assiste TV vai andar de carro e vai ter medo da então, cidade. por quê? Porque as montadoras colocam lá propaganda a cada 10 minutos na TV de um carro. Tem da Honda, tem da Volkswagen. Agora, que nem bicicleta, eu lembro na época que tinha Monarch, tinha Caloi, tinha umas outras lá. Então, quando eu ganhei minha bicicleta com 14 anos, eu fiquei super feliz. Né? Mas hoje eu não vejo também tanta bicicleta. Que nem antes tinha a menininha que andava lá com Caloi. Mas o tempo está acabando, desculpa, então a gente vai para a nossa quarta volta. Na quarta volta são as considerações finais, então eu gostaria que fosse uma questão mais para o futuro. Então, qual que é o futuro, vocês pensam, para melhorar a mobilidade urbana no Brasil? Não só em São Paulo, mas no Brasil. E não só a questão da bicicleta, mas também tudo. Calçada, transporte coletivo, o que a gente pode fazer junto para tentar fazer isso.
Começando pelo Ale, sempre seguindo a ordem. Mas essa é uma questão ampla, né? A gente passou o programa falando do transporte, das bicicletas, e tem tanta coisa para fazer que se você entrar em outros temas, eu que tenho acompanhado o programa um pouco de vocês e até apoiado um pouco aí, eu acho que vocês têm tocado em temas muito importantes aí, né? Redução da maioridade penal, né? Que é um tema que me deixa arrepiado hoje, que eu acho que é um tema, são as principais aí que a gente tinha que debater. Também redução na verdade, da violência, em todos os sentidos, né? Aí, na nossa cidade, no Brasil, enfim. Mas, assim, das ciclovias eu acho que o futuro é esse, tem que fazer uma boa malha cicloviária, 400 quilômetros, 600, 1000 quilômetros, porque eu acho que, no meu caso, eu sempre falo um pouco do que eu percebo, assim, do que eu estou sentindo, é a necessidade, assim, porque se eu tenho uma ciclovia que é segura, que eu sei que eu vou andar ali, eu não vou ser atropelado, eu não vou pegar um buraco, né? Eu vou chegar no meu trabalho na hora certa. É a melhor forma de chegar na hora nos compromissos é andar de bicicleta em São Paulo hoje. E é a forma mais rápida. Por incrível que pareça, é a forma mais rápida. Então é uma necessidade. A hora que as pessoas perceberem que é uma necessidade que funciona, e isso vai depender dos 400 quilômetros, pelo menos, ou de mais, eu acho que as pessoas vão começar a pegar a bicicleta, como já estão começando. Já tá aumentando, né? Então eu acho que tem que aumentar essa malha e incentivar. Eu não acho que a bicicleta é caro, eu acho que é bem acessível, né? Então, mas baseado na necessidade das pessoas, eu acho que elas vão priorizar e vão comprar, né? Mas eu queria falar um pouquinho do jornal, do Expressão da Liberdade, que é o jornalzinho que a gente edita, né? Do grupo que eu participo, que é a Mensagem de Silo. E a gente tem tocado em temas muito do dia a dia, do cotidiano. E uma das matérias principais chama Mais Bikes e Menos Carros. Tá, a edição de maio, junho, é um jornal bimestral que a gente está fazendo, né? E aí divulgar um pouco o trabalho do Jornal Expressão da Liberdade, né? Distribuição gratuita, dá para acessar pela internet também. E nessa matéria que eu escrevi, falar um trabalho também de uma ONG chamada Bike Anjo, que é um trabalho assim, que eu conheci através de um amigo meu que participa, é voluntário da Bike Anjo, e eles ensinam as pessoas, entre outras coisas, eles ensinam as pessoas a andar de bicicleta. Então, tem um dia no mês, um domingo, se eu não me engano, é o último domingo do mês, que eles ensinam as pessoas. É lá na Praça Vegana, no trocamento da Angélica com a Paulista. Isso. E esse meu amigo falando da experiência dele, ensinando as pessoas a andar de bicicleta, que é uma coisa também fantástica, assim, que ele sente um prazer muito grande de ensinar pessoas de todas as idades, né? Outro dia ele ensinou uma senhora de 80 anos a andar de bicicleta, né? Ela veio do interior, de uma cidade do interior, escondida da família, e para aprender a andar de bicicleta. E ele ensinou e sentiu um prazer muito grande, né? Então esse trabalho da Bike Anjo eu acho muito interessante, eu acho que é uma coisa assim, voltada para o futuro, né? Essa pergunta que você fez, Arthur, é que cidade que a gente quer viver, que vida que a gente quer levar, né? E eu acho que a bicicleta não é a única coisa, tem um montão de problemas, mas a bicicleta ela pode ajudar, ela resolve uma das fontes de sofrimento maiores que eu identifico, que é o transporte em São Paulo, né? Bacana, né? Agora, Silvia.
sobre o futuro, né? Bom, falar sobre o futuro, eu vou falar com uma mãe, eu vou falar sobre criança, né? Porque futuro é criança. Já está acontecendo, já está melhorando. O futuro está aí com ciclovias de lazer, ciclofaixas de lazer, tá assim, lotada de criança e família na ciclofaixa de lazer, é impressionante, mas pedalem na ciclofaixa de lazer para ver essa quantidade. E uma parte deles vão pedalar durante a semana, ou vão começar a pedalar, ou vão refletir sobre o que é pedalar. O que é muito importante é que para construir esse futuro e melhorar, tem que ser com as crianças, tem que ser com a educação. E a ciclofaixa, que é esse exemplo que eu estou dando, ela está mostrando que a rua é das crianças, que um dia foi tirada a rua das crianças. As pessoas, elas moravam em ruas de terra, aí de repente veio uma empresa, ela asfaltou, aí a criança que brincava na rua, a mãe puxou para dentro de casa, colocou um portão, porque ficou perigoso, porque o carro começou a passar correndo. Então essa criança de hoje, essa mãe de hoje não viveu isso, mas foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu com a avó dela, entendeu? A rua foi tirada das crianças e a ciclofaixa de lazer está devolvendo a rua às crianças. E você devolver a rua para a criança, no meu blog eu abordo bastante isso, já que é para fazer propaganda, né? No meu blog, que é o silvinina.org, eu conto bastante sobre o que é a criança na cidade, o que é a criança andando, o que é a criança pedalando, de patinete, no ônibus. Ela vai crescendo cidadã. Então o futuro é a educação com a criança na rua. E a criança na rua é assim, a criança ela começa a perceber as coisas boas, as ruins no caminho, ela começa eu vou dar um exemplo do que eu falo no blog, que as minhas filhas, elas desde pequena percebem as rampas de acesso aos cadeirantes, elas dão passagem para o idoso. Então, um tempo atrás, eu falava para a minha filha pequena, quando ela tinha 3 anos, eu falava, olha, eu fiz isso, fiz aquilo, olha aquilo e tal. Então, a gente debatia. Hoje, eu faço uma coisa, tô quieta, aí ela tá na bicicleta do lado, tá atrás na cadeirinha ainda, eu falo assim, você viu o que eu fiz? Ela viu, você deu passagem pro idoso, né? Porque ele é idoso, né, mãe? Então, assim, você viu ali atrás o quê? Aquele buraco? Nossa, Então, assim, ela já tá, né? Eu não preciso mais explicar, não preciso mais ficar ensinando. A gente já tá juntas olhando uma coisa e aprendendo juntas também, né? Então, o futuro é a criança e o meu sonho mesmo é ter não educação mais cívica, não matérias, assim, muito antigas, assim. Meu sonho mesmo é ter uma matéria que seja cidadania. Uma matéria ali no currículo, desde a educação infantil ali do prézinho, quando a criança começa a aprender a escrever, matéria, hoje vai ter aula de cidadania, então aquele dia vai ser de plaquinhas de trânsito, para aprender a compartilhar, e que as placas de trânsito, todas as informações estejam a 1,20 m, e não lá em cima, que a criança não enxerga, o idoso também, porque ele já diminuiu de tamanho. Então, o meu sonho é que a cidade seja devolvida para as crianças, e devolvida para as crianças, consequentemente, vai ser para os idosos também, porque uma cidade segura para as crianças é segura para os idosos, e está faltando muita educação, e são coisas simples que dá para ser feita, e não é um futuro tão longe assim. Tomara. Arthur? O meu pensamento foi nessa linha também acho que a ciclovia, as pessoas andando de bicicleta, indica uma mudança possível. E essa mudança maior, eu acho que é uma mudança em relação aos valores das pessoas, que é talvez menos ter e mais ser, né? Mais viver e compartilhar. E acho que essa é a ideia da cidade, né? Pessoas habitando o mesmo local. Então, eu acho que tem que haver uma série de questionamentos e uma mudança de valores em relação às pessoas, para que essa mudança continue acontecendo, né? De olhar para as pessoas e não querer se afastar delas, mas sim conviver, né? Conviver, dividir o mesmo espaço. E dividir o mesmo espaço significa dividir o espaço numa rua com um ônibus, com um carro, com uma moto, com uma bicicleta, com um skate, com gente que está andando a pé, porque a cidade é das pessoas, né? Então, cada um tem o seu direito, mas também, lógico, ainda que continue havendo carro, porque ainda vai haver, que mude um pouco essa relação que as pessoas têm com o carro, né? Então, acho que a bicicleta, esse início agora, indica essa mudança já. Então, acho que a gente pode respirar, dormir mais tranquilo, assim, até de certa forma, né? Porque até um tempo atrás não havia essa luz no fim do túnel, né?
Agora tem. E indica uma mudança possível, né? De como as pessoas moram, convivem num lugar com outras. Então acho que isso é um primeiro passo para que a cidade comece a mudar em função disso, né? Em função da experiência que as pessoas têm em cima de uma bicicleta, que muitas vezes é a primeira experiência que ela tem, e ver a cidade com outros olhos, ver as pessoas com outros olhos, e isso começa um efeito em cadeia em relação à mudança, como ela trata o outro. O outro não é aquele cara que é o inimigo no outro carro, né? Que buzina, que fecha, mas é um cara que, pô, você fala, opa, tudo bom? Você parou a bicicleta, tá fácil, né? De conversar e tudo, não tá distante, não tá no outro lado do vidro e tal. Tudo é mais acessível. E eu acho que a cidade, ela vai absorver isso também, do jeito que o Daniel falou. O comércio já tá começando a absorver. E agora a gente vai ver isso tomara, né? Numa crescente. Bom, PV. Eu acho que o futuro mesmo passa por conscientização, né, que os colegas falaram aí, né, e acho que também vale muito você olhar para si mesmo. Isso eu acho que as mudanças têm sempre começado aí. E as pessoas precisam perceber, né, a gente estava falando dos carros, os carros do Brasil são os piores do mundo e são os que mais pagam imposto, e não é só isso, são os que mais dão lucro em porcentagem para as montadoras. Então, ou seja, quem compra o carro, ele está patrocinando, ele está dando mais dinheiro para um governo que não faz o trabalho do metrô e o trabalho do ônibus, e dá mais dinheiro para a montadora, que vai e usa a mídia para manipular aquelas pessoas a achar. Ou seja, quando você compra o carro, você está comprando, você está comprando sua própria escravidão, digamos assim, de estar naquele sistema, né, rodando ali naquele negócio sem fim. Eu acho que é com conscientização das pessoas percebendo essas nuances até de lugares e tal, faz essa diferença. E eu acho que as ciclovias, por elas integrarem o que ele falou, as pessoas, eu acho que também possa ajudar até politicamente a nossa sociedade, porque muito da nossa sociedade está fechada, com medo, que não sai na própria rua, não vai até a padaria. Aí imagina se você vai até a padaria andando, aí você encontra o seu vizinho da casa do lado, do apartamento do lado, você começa a conversar, né? Eu acho que pode surgir muitas coisas melhores ainda do que só a mobilidade humana, urbana, desculpa. Daniel. Olha, eu acho que para o futuro, o que pega o grande debate sobre a equidade social. E a gente pode fazer, a partir da mobilidade, analogias que a gente quiser para a sociedade, né? Para a organização dela. Do sofrimento, da desigualdade, de tudo isso. Quando a gente vai discutir equidade na mobilidade urbana, acho que a gente tem que primeiro olhar para a questão das nossas políticas públicas. O que nós estamos fazendo, né? Como foi colocado, por exemplo, hoje para você andar de carro, o governo te subsidia, ele te diz, ande de carro. Por quê? Porque o tapa-buraco é pago pela prefeitura, o asfaltamento é pago pela prefeitura, o carro que você comprou é financiado, a gasolina tem subsídios. Quer dizer, você tem uma série de benefícios que o governo dá, coloca dinheiro público direto para você usar aquele carro. Agora, o transporte coletivo, por exemplo, no ônibus, é dividido. Eu pago uma parte e o poder público paga outra parte. Quer dizer, por que o coletivo, que é a prioridade, por exemplo, além dos modos ativos de transporte, a gente divide a conta e no transporte individual motorizado, que não é a prioridade, o governo paga toda a conta. Quer dizer, a gente precisa começar a discutir essas coisas. Por que ainda gasta 85% do dinheiro do transporte no transporte individual motorizado? Então, começar a dividir. Por que 80% das vias públicas estão destinadas para 27% das pessoas que usam carro na cidade de São Paulo? 80% para 27%. Isso são sintomas de injustiça social alarmantes. Então, se a gente não se debruçar sobre essas questões de maneira muito objetiva, deixar de lado o conforto, o status, o ciclistinha que é isso, o motociclista, deixa de lado isso, objetiva a questão. Não é tão complexo, mas é difícil, porque obviamente a nossa mentalidade ela é orientada historicamente pelo carro. As nossas políticas elas foram
de mobilidade orientadas pelo olhar do carro. A publicidade ela é orientada pelo olhar do carro. O sistema de comercialização de espaços de patrocínio, de publicidade é orientado por isso. Mas São Paulo, já que a gente está em São Paulo, tem vários indicativos positivos nesse aspecto, né? O plano diretor que nós aprovamos é um plano arrojado, que questiona esse modelo. Agora a lei de zoneamento, o projeto de lei de zoneamento que está em tramitação, ele vai ser uma batalha intensa com o setor da indústria automotiva e com o setor imobiliário, mais do que foi o plano diretor. Então acho que São Paulo está caminhando desde que continue nesse sentido e aprofunde, porque mesmo que a gente implante 400 quilômetros de ciclovias, como se propôs essa gestão, elas sequer arranharam a questão profunda, ou seja, nenhuma ciclovia, por exemplo, está tirando de fato espaço do leito carroçável de circulação de carros. Todas foram implantadas em estacionamentos e em áreas mortas como canteiros centrais. Então, nós ainda não chegamos no cerne da questão, que é desestimular profundamente o uso do carro em São Paulo. Beleza. Bom, chegamos ao fim do nosso programa, espero que tenham gostado. Se gostou, compartilha. Se não gostou, compartilha também. Na semana que vem a gente volta com mais um debate. É.